Bora mergulhar em um dos capítulos mais intensos e, olha, dramáticos de toda a Bíblia, Mateus 26. É quase um roteiro de filme, sabe? Tudo acontece numa velocidade impressionante. Uma história de lealdade e traição que se desenrola em um único e crucial dia. Essa é a grande questão que fica no ar, né? Porque nestas 24 horas, a gente vê uma colisão de emoções, de eventos que vão definir tudo que vem depois. É uma tensão que a gente quase consegue sentir e cada decisão ali tem um peso enorme. Então, vamos lá. O capítulo já começa com um contraste que é, assim, gritante. De um lado, um gesto de devoção que beira ao exagero, e do outro, bem do outro lado da moeda, o começo de uma traição fria e calculada. São dois universos opostos no mesmo lugar. Olha que cena! Enquanto Jesus está em Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher se aproxima. Acredita-se que era Maria, irmã de Lázaro. E ela faz algo chocante, derrama um perfume caríssimo na cabeça dele. E a interpretação de Jesus para esse gesto é, uau! Ele não vê como desperdício, mas sim como uma preparação para o seu próprio sepultamento. Agora, para a gente ter uma ideia do que isso significa, 300 denários. Pensa só, era o equivalente a quase um ano inteiro de trabalho de uma pessoa comum. É um ato de entrega total, de quem dá o que tem de mais valioso. Claro, alguns discípulos olham e falam que desperdício, mas Jesus vê o coração, vê o amor ali e a compreensão dela do que estava por vir. E aí vem o contraponto sombrio. No exato momento em que esse ato de amor sacrificial acontece às claras, uma traição está sendo costurada nos bastidores. Judas simplesmente sai daquela cena de devoção e vai direto negociar o engano. E o preço? 30 moedas de prata. Naquela época, esse era o valor estipulado pela lei para um escravo. O contraste é de arrepiar, né? O valor de um ano de salário dado por amor contra o preço de um escravo recebido por traição. A história então nos leva para dentro de um dos momentos mais icônicos, a última ceia. Um ritual sagrado, um momento de comunhão, mas que tem uma sombra, um segredo terrível que está prestes a vir à tona. E é aqui que Jesus institui algo completamente novo. O pão e o vinho, elementos tão comuns, ganham um significado profundo. Eles se tornam símbolos do seu corpo e do seu sangue, o selo de uma nova aliança, uma promessa de perdão. É um momento de uma intimidade tremenda. E bem no meio desse ritual sagrado, bum! Jesus solta essa frase que cai como uma bomba na sala. Imagina o clima. A tristeza toma conta de todo mundo. E um por um, os discípulos, completamente chocados, começam a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? A confiança do círculo mais próximo dele foi quebrada ali. A cena muda. Agora estamos no Jardim do Getsêmani. E até o nome do lugar é simbólico. Getsêmani significa prensa de azeite, o que é uma metáfora perfeita para a pressão esmagadora que Jesus estava sentindo naquele momento. Essa é talvez uma das frases mais vulneráveis de Jesus em toda a Bíblia. Ele abre o coração para os seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e pede uma coisa muito simples. Fiquem aqui comigo, vigiem, fiquem acordados. Mas na hora H, na hora que ele mais precisava, a fraqueza humana falou mais alto. 3 vezes ele vai orar, 3 vezes ele volta buscando o apoio dos amigos e nas 3 vezes encontra eles dormindo. É de uma solidão que a gente nem consegue imaginar. O isolamento de Jesus só aumenta. E então vem essa frase tão famosa. Jesus não fala isso só para dar uma desculpa para eles. É mais profundo. É um diagnóstico da condição humana. É exatamente por isso, por essa fraqueza da carne, que ele insiste tanto: vigiem e orem. Bom, agora a tensão chega no auge. A paz do jardim está prestes a ser rasgada. A traição, que antes era um plano, agora vai se tornar um ato. Que ironia cruel, né? Um beijo, um gesto que deveria significar amizade, carinho, respeito, é distorcido para se tornar o sinal da traição. Judas usa essa saudação íntima para apontar Jesus para a multidão armada que vinha prendê-lo. E no meio da confusão, Pedro, sempre impulsivo, reage do jeito humano. Num ato de lealdade, mas totalmente equivocado, ele saca a espada e ataca o servo do sumo sacerdote, chegando a cortar a orelha do homem. É a força humana tentando lutar contra o que já estava determinado. Jesus, na mesma hora, põe um fim naquilo. Ele repreende Pedro, cura o servo ferido e se entrega. Ele mostra que o caminho não é o da violência. E nesse momento, o pânico toma conta e o texto diz que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos.
Agora, o foco da narrativa muda. A câmera se vira para Pedro, o mesmo Pedro que poucas horas antes bateu no peito e disse com toda a convicção que morreria por Jesus, mas jamais o abandonaria. Enquanto Jesus está lá dentro, passando por um julgamento totalmente ilegal na casa do sumo sacerdote Caifás, Pedro fica do lado de fora, no pátio. E ali, ele vai enfrentar o seu próprio julgamento. 3 vezes a sua lealdade vai ser colocada à prova. É interessante notar a escalada aqui. Na primeira vez, ele só se esquiva. E não sei do que estão falando. Na segunda, a negação é mais firme. Não conheço esse homem. Mas na terceira, a pressão aumenta e ele desmorona. Ele nega, praguejando, jurando que não conhecia Jesus. A promessa dele foi feita em pedaços. E então, o som que muda tudo. O canto do galo. Naquele instante, a ficha cai. A profecia de Jesus se cumpre e o peso do próprio fracasso desaba sobre Pedro. Ele sai dali e chora. E não é um choro qualquer. O texto diz que ele chorou amargamente. É uma dor que vem do fundo da alma. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Por que tanto Judas quanto Pedro sentiram o peso do que fizeram? Mas o choro amargo de Pedro o levou para um caminho de restauração. Já as ações de Judas o levaram a um fim trágico. Mateus 26 nos força a encarar essa questão. O que será que separa um pesar que destrói de um pesar que, no fim das contas, reconstrói?